Fala moçada, tudo bem aí? Como é que será que foi a prova de hoje de vocês? Todo mundo na energia positiva. Eu sou o professor Varela e nós vamos fazer alguns vídeos de comentários sobre as provas do Enem 2015. Nesse momento estamos com a equipe de Química. Tá aqui Vlad, tá aqui Deps, tá aqui Renner, boa noite, boa noite. E aí Vlad, como é que foi? Começa aí pra gente os comentários. Olá, vestibulandos. Vamos nós, iniciar a maratona. Maratona esta que tem princípio com o Enem. E aí nós vamos ter os principais vestibulares que agora se avizinham. E nós notamos agora, que essa prova do Enem é uma prova que teve uma mudança muito grande. Porque antes nós tínhamos uma prova, que era mais interpretativa. E hoje nós estamos tendo uma prova conteudista. O aluno hoje é exigido exatamente em termos de conhecimento. Ele precisa do conhecimento para poder trabalhar essa prova. Uma prova que nós a classificamos como muito bem feita. Vamos colocar dessa forma, muito bem formulada. As questões que aparecem não dão margem a dúvidas com relação à resolução. E para mostrar para vocês o quanto que é conteudista essa prova, eu até selecionei aqui uma questão que nós colocamos sobre equilíbrio químico. Questão que envolve cálculo de constante de equilíbrio. Mas o interessante é que eles pegam uma questão onde coloca-se 3 etapas nessa equação. E o aluno tem que ter a preocupação, além de somar essas etapas, ele tem que multiplicar a constante, ele tem que inverter a equação, 1 sobre constante, para chegar à resposta. Então, nota-se que esse conhecimento, ele tem que adquirir em sala de aula. Esse conhecimento é dado, não é pura interpretação. Embora também observamos questões onde ele dava como a informação e repetia depois de uma reação um pouquinho maior, a colocação daquela mesma reação. Aí realmente eu concordo que é interpretativa. São questões que a FUVEST também procura fazer abordagem desse teor, nota-se isso. Ele dá um modelo de reação e esse modelo de reação depois ele repete numa reação mais complexa. Em linhas gerais, Varela, a prova abordou dessa forma. Legal, legal. E a sua opinião, Deps? Bom, Varela, nós, Departamento de Química, Renner, Vladimir, Virgílio e eu, nós vimos que houve uma certa diversificidade, diversificou muito, falou muitas coisas de química. Só para você ter ideia, nós tivemos questões de termoquímica, questões de equilíbrio, reações orgânicas, radioatividade, cálculo estequiométrico, diluições, método de separação. Então, se você pegar o currículo exigido pelo Enem, ele abrangiu realmente foi todo amplo, ele. assim, Eu achei legal isso daí, Evitou, por exemplo, que ficasse só questões de termoquímica, só questões de cálculo estequiométrico, só de química orgânica, que aconteceu ano passado, por exemplo, quase 50% da prova, e esse ano não, achei interessante. Nós tivemos 13 questões selecionadas de química. Então, desse ponto de vista, melhorou do ano passado. Melhorou, porque você tem questões de 30% de cada área, porque senão dificulta o aluno equilíbrio. Eu acho que isso que foi importante. Então, nesse caso, o Enem, na minha opinião, está de parabéns. Como o Vladimir comentou, a gente sempre seleciona alguma coisa, tivemos questões de orgânica que envolvem reações que normalmente não fazem parte de um currículo normal, que é a reação de Kolbe. Mas como a linha da FUVEST, não querendo comparar o Enem com a FUVEST, mas a linha da FUVEST é essa, de colocar uma reação para você se orientar por ela. Então, foi feito isso. Tem interpretação? Tem, mas tem que ter conhecimento específico. Outra coisa que o Vladimir, o Renner e o Virgílio comentou também, teve uma questão de cálculo. Então, contas, poucas, uma questão só, Vladimir? Eu acredito que sim. Tá? Então, eu acredito que dentro da química, eu gostei da prova. Legal, legal. E aí, Renner? Passa a bola pro Renner lá, Deps. E aí, firme? Isso aí, Varela, firme. Fala aí, o que você achou? Eu achei a prova bastante interessante, uma prova bem diversificada, Como os meus colegas já disseram, o Enem conseguiu cobrar várias linhas da química em todas as questões, Eu percebi também textos menores, Uma prova bem organizada. Eu, particularmente, gostei bastante da prova, Inclusive, separei uma questão de estequiometria aqui para comentar com a galera. Gostei muito dessa questão de estequiometria pelo fato de, numa mesma questão, o Enem conseguiu cobrar aqui, de uma maneira muito interessante, reações consecutivas
conseguiu cobrar também o rendimento e impurezas, né? Que são coisas que a gente trabalha em várias aulas da estequiometria. Achei muito legal essa questão. Outra questão também que eu achei interessante aqui foi a questão de termoquímica. Como o Depp já havia falado, uma questão que envolve uma análise gráfica, né? O candidato deveria fazer uma subtração, achar o ΔH e calcular o ΔH final do processo. Uma questão bem interessante também de termoquímica, nada de muito complexo, mas numa linha que eu acho que eu gostei bastante. Outra questão também que eu achei boa para a gente comentar aqui foi uma questão que envolve diluição, né? Essa questão de diluição, ela na verdade trabalha também uma transformação de concentrações, que a gente trabalha bastante em sala, né? Portanto, uma prova bem organizada e eu acredito que o nosso aluno mandou muito bem nessa prova, Varela. Que bom, tomara, né? Tomara. Legal. Ô, Renner, eu vou pedir licença para o Virgílio entrar no seu lugar, tá bom? E aí, Deps, então vamos esperar o Virgílio tomar uma posse. O Virgílio agora foi o rei da radioatividade, inclusive caiu radioatividade, né, Virgílio? Olha aqui. Fala aí, Virgílio, tudo bom? É isso, tudo bom, Varela? Tranquilo, Tudo firme? Bom, a prova, como a gente já comentou, nossos amigos aqui, foi uma prova, assim, conteudista em alguns momentos, mas algumas questões que eu queria salientar aqui, alguma questão de interpretação até de reações orgânicas. Ele forneceu aqui duas rotas aqui de compostos orgânicos, de produção de compostos orgânicos, e trabalhou de novo com a química verde. Lembrando que a química verde já foi comentada muitas vezes aí na prova da FUVEST, né? Essa é uma questão que o aluno deveria interpretar as rotas sintéticas e ver aí a formação de alguns íons metálicos, o consumo de alguns íons metálicos. Uma questão que eu considero, dentre as outras que era conteudista, uma questão de interpretação. Uma questão também que eu queria até comentar, uma questão de radioatividade, né? Muitas vezes a prova do Enem cobrava aí o tempo de meia-vida nas questões, mas essa vez ele cobrou reações nucleares, principalmente trabalhando aí com a bomba atômica e a produção aí, a fissão nuclear do urânio e falando por que é uma reação em cadeia. É uma coisa bem comentada por nós aí na sala de aula. Bom, espero que os alunos tenham um bom rendimento nessa prova, espero que eles tenham tido esse conhecimento, esse sucesso, e espero aí, numa próxima oportunidade, estar conversando com vocês aí. Agora, legal. Passando aí pro Décio. Você viu que o Virgílio está bem calmo agora, né? Está bem feliz, né? Tá? Mas é isso aí. Departamento de Química, né, laudeado aqui pelo Vladimir, né, junto com o Virgílio e com o Renner. Varela, nós estamos satisfeitos com o resultado. Que bom, mas parece que na aula dica vocês não acertaram nada. Vamos deixar para a próxima essa pergunta. Então tá bom. Gente, obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de assinar o canal da TV SEB. E então, com um monte de vídeo, fique esperto aí, assista todas as correções, as entrevistas que rolaram na porta das provas e assine o nosso canal. Obrigado.